Uma das vegetações mais importantes do Brasil, um dos maiores clássicos de provas de vestibular como um todo, são os manguezais. Gente, manguezais aparecem lá do Amazonas ao Paraná. Ora, desde a região norte até a região sul, de maneira que vai ser pouco influenciado pelo clima. Pelo amor de Deus, né? O clima lá do Amazonas, o clima lá do Paraná, completamente diferente. Então, tanto em áreas mais quentes como em áreas mais frias, de maneira que o principal fator que determina o surgimento de um manguezal não é nem o clima, não é nem a temperatura. Basicamente, moçada, características do solo. Isso aqui aparece em regiões litorâneas. Sempre gente lá no litoral. Só que regiões litorâneas protegidas da ação direta do mar, protegidas da ação direta do mar, por exemplo, em baías de águas mais calmas, ou então em regiões onde no mar você vai ter diques de areia, bancos de areia, para poder exatamente frear a ação do mar. Em regiões litorâneas protegidas da ação direta do mar, sempre próximas aos estuários de rios. Quando a gente fala, né, moçada, no estuário, sei lá, a foz, sei lá, a desembocadura lá de rios. Isso quer dizer que para que você tenha uma vegetação do tipo de mangue, do tipo de manguezal, o clima, a temperatura não influencia tanto, desde regiões mais quentes até regiões mais frias. Claro que tem um limite, né? Você tem, por exemplo, lá que em temperaturas muito baixas já não vai dar para você ter lá manguezais, por isso que o limite é o Paraná, né? Então você começa a descer um pouco mais, já começa a ficar frio demais para essa vegetação. Pouco influenciados pelo clima em regiões litorâneas, protegidas da ação direta do mar, né? Sempre próximos aos estuários, às fozes dos rios, e isso explica muito das características que você tem em relação à vegetação do tipo de manguezal. Em relação à água dos manguezais, a água do manguezal, ela é salobre, intermediária entre doce e salgada, mesmo porque você tem um contato lá do mar, afinal de contas está no litoral, com os rios. Essa água, ela é salobre, essa água, ela é riquíssima em nutrientes. Eu posso inclusive argumentar para vocês que o ambiente de manguezal, ele é naturalmente eutrofizado. Conversamos com vocês algumas vezes sobre eutrofização, né? O acúmulo de nutrientes em ecossistemas aquáticos. E alguém poderia explicar de maneira simplificada que a região do manguezal ela é naturalmente rica em nutrientes, naturalmente eutrofizada, porque o rio traz nutrientes, o mar traz nutrientes, esses nutrientes se encontram exatamente na região do manguezal. Mas a gente pode colocar as ideias de outro jeito, né? Você pega, por exemplo, gente lá que na água a maior parte dos nutrientes estão no fundo da água, afinal de contas, por ação da gravidade, quando alguma coisa morre, a gravidade vai fazer o cadáver se afundar, o cadáver se acumular lá no fundo. Quando a gente tem um encontro entre rio e mar, a gente tem uma coisa interessante. No rio, nós vamos ter água doce. A água doce, ela é menos densa do que a água salgada. No mar, a água salgada, que apresenta uma densidade maior. E, gente, quando vai se chocar, entre aspas, o rio com o mar, que o rio vem de um lado, o mar vem do outro, simplesmente o que acontece? Que o rio de água doce de menor densidade vai por cima, o mar de água salgada de maior densidade, ele vai por baixo. No que ele vai por baixo, ele vai pegar aqueles nutrientes acumulados no fundo e vão jogar para a superfície, aumentando a disponibilidade
de nutrientes lá para cima. Então, a água salgada mais densa, ela tende a afundar, um fenômeno semelhante ao fenômeno de ressurgência que eu tinha descrito na aula passada. A água salgada mais densa afunda e, com isso, desloca os nutrientes do fundo para a superfície. No que desloca os nutrientes do fundo para a superfície, onde você tem, por exemplo, as algas, uma maior disponibilidade de nutrientes implica uma maior atividade de produtividade. Notem que, devido a essa grande quantidade de nutrientes, o ambiente do mangue ele é naturalmente eutrofizado, o que quer dizer que, como ele é naturalmente eutrofizado, ele apresenta muita matéria orgânica, por exemplo, ele apresenta muitas bactérias decompositoras. E essas bactérias decompositoras, de modo geral, elas são aeróbicas. Já que você tem aqueles restos de matéria orgânica que estavam lá no fundo, né, distantes do oxigênio, para você poder fazer a decomposição, você vai jogar lá para cima, onde você agora tem bactérias decompositoras aeróbicas que vão decompor às custas de consumir o oxigênio. Então você vai ter um alto consumo de oxigênio, usando aquele nome fresco, um alto débito biológico de oxigênio, um alto DBO, vamos colocar desse jeito, débito biológico de oxigênio, demanda bioquímica de oxigênio. E já que está aumentando o consumo de oxigênio, o teor de oxigênio vai ser mais baixo. Não o suficiente para poder matar ninguém, né? Tanto é que você vai ter vários animais vivendo lá no mangue, mas o suficiente para esse baixo teor de oxigênio facilitar a proliferação de criaturas anaeróbicas que vão produzir metano. Lembrando que o metano ele não tem cheiro, né? Que vão produzir ácido sulfídrico, o que dá o típico cheiro de ovo podre do mangue. Você passa do lado do manguezal, pensa, meu Deus, como isso aí está poluído. Não, gente. É o cheiro natural que você vai ter em relação ao mangue. Mesmo que o mangue não esteja poluído, matéria orgânica demais, bactérias decompositoras demais, consumo de oxigênio lá em cima, teor de oxigênio lá embaixo. Muitos anaeróbicos liberando H2S, vai ficar com odor fétido, com cheiro lá de podre, com cheiro de ovo podre. Claro que isso faz com que o mangue seja muito sensível, né, à poluição. Porque se ele naturalmente já tem muita matéria orgânica, se tu joga esgoto no mangue, ora, naturalmente já tem muita matéria orgânica, já tem um consumo de oxigênio alto, já tem um teor de oxigênio baixo, se tu colocar esgoto doméstico, mais matéria orgânica ainda, você vai consumir mais oxigênio ainda, o teor de oxigênio vai cair mais ainda, e a galera vai começar a morrer. A galera vai começar a morrer asfixiada. Daí o mangue, nesse aspecto, ele é muito sensível à poluição, porque ele já tem um teor de oxigênio baixo. Se você colocar mais poluentes orgânicos, tipo esgoto doméstico, aumenta mais ainda o consumo de oxigênio e o DBO, o teor de oxigênio diminui mais ainda. De qualquer maneira, você tem uma grande biodiversidade aquática. Essa grande biodiversidade em ambientes aquáticos, muitas e muitas espécies de peixes, muitas espécies de crustáceos, de moluscos como, por exemplo, moçada, ostra, mexilhão, sururu, pessoal que vive aí em regiões próximas de mangue, né, já deve ter comido lá algum tipo desses moluscos aí, delícia, né, aí na parada. Então, grande biodiversidade em ambientes aquáticos. Entretanto, uma pequena biodiversidade em ambientes terrestres. Ou seja, as águas, elas são muito ricas, mas o ambiente terrestre, ele vai ser muito pobre em biodiversidade. Por que que ele é muito pobre? Ah, moçada, porque não vai ser qualquer criatura que vai conseguir se adaptar às condições que o mangue vai ter. O mangue, moçada, ele vai ser uma vegetação
higrófila adaptada à umidade, afinal de contas, está lá na beira do rio o tempo inteiro, então muita umidade. É uma vegetação halófila, halo, quer dizer sal, adaptada ao sal, mesmo porque a água vai ser salobre, ela vai ser salobra aqui na parada. Essa vegetação adaptada ao sal, ela apresenta células naturalmente com alta concentração de sal, células naturalmente com alto potencial osmótico, para exatamente diminuir as perdas de água por osmose, dificultar as perdas de água por osmose para um ambiente que ele é naturalmente muito salino. Você tem, moçada, um solo que é um solo cheio de água, o tempo inteiro encharcado. Ora, considerando que o oxigênio não se dissolve bem em água, se o solo tem muita água, automaticamente ele já tem pouco oxigênio. Mas é bom lembrar que a água em si do mangue é naturalmente eutrofizada com pouco oxigênio. Então, o solo encharcado com muita água e com pouco oxigênio. E o resultado? Que para você poder sobreviver a essas condições de um solo com muita água e pouco oxigênio, algumas plantas de mangue vão apresentar raízes respiratórias, raízes pneumatóforas, pneu quer dizer ar, essas raízes respiratórias, essas raízes pneumatóforas, são raízes que apresentam um geotropismo negativo. Normalmente as raízes têm geotropismo positivo, elas crescem para baixo em direção ao centro da Terra. Essa aqui tem um geotropismo negativo, elas crescem no sentido contrário ao sentido da gravidade. Elas crescem para fora, de maneira que, como elas têm geotropismo negativo, elas saem do solo exatamente para poder absorver oxigênio no ar. Elas saem do solo para poder absorver o oxigênio no ar. Sendo, que você vai absorver o oxigênio no ar através de orifícios chamados de pneumatódios. Claro, o nome aí um pouco mais esquisito. De qualquer maneira, a raiz respiratória ou pneumatófora, então ela sai do solo, está lá a planta, está lá a raiz, algumas das ramificações das raízes saem do solo, e quando você chega aqui perto para dar uma olhada, essa raiz que sai do solo, ela é toda furadinha, os orifícios pneumatódios, exatamente por onde o oxigênio ele vai entrar, exatamente para que a raiz ela possa respirar. Senão a raiz vai morrer asfixiada, vai morrer afogada e a planta morre junto. Gente, você tem o solo do mangue, ele é um solo lodoso e extremamente instável. Esse solo lodoso e instável aqui na brincadeira, para você poder se sustentar, a existência de raízes escora, também chamadas de rizóforas. As raízes escora, as raízes isóforas, elas também são raízes aéreas, também são raízes que estão lá expostas ao ar, mas com papel de sustentação. Então, nesse caso lá, aéreas em contato com ar para a questão de sustentação no solo instável. Senão você vai lá e coloca o caule da planta de mangue em pé, ele cai. Coloca ele em pé e ele, cai. Gente, ele cai porque não tem a sustentação adequada, que o solo ele é muito instável. Mas aí, o truque para manter o caule em pé: raízes escora rizóforas, raízes moçada, que formam uma espécie de tripé, uma armação,
para manter o caule ereto, para você não colocar ele em pé e a instabilidade fazer ele cair. Então, questão de sustentação em relação aos mangues. Né? Algumas plantas de mangue têm um truque bastante interessante para poder evitar que as sementes elas morram asfixiadas, porque se o fruto cai no solo e afunda no solo, o solo cheio de água, você vai ter, moçada, que vai acabar morrendo asfixiada. Então, algumas plantas de mangue vão apresentar frutos onde você tem a semente liberando as raízes ainda dentro do fruto. Qual é a vantagem dessa estratégia? É que, moçada, era uma vez a plantinha, era uma vez o fruto, era uma vez a semente aqui dentro e a raiz sai. Quando, moçada, esse cara cai, simplesmente a raiz finca no solo, como se fosse um dardo, e o fruto funciona como uma boia, né? Impedindo que a semente, ela, entre aspas, afunde no solo, se afogue no solo. Então, não vou dizer todas as plantas, mas algumas plantas, frutos, apresentando essas sementes, liberando as raízes ainda dentro do fruto, a raizinha sai. No que cai, simplesmente, a raiz fixa a planta no solo e o fruto, agindo como uma boia, impede o afundamento da semente no solo. Impede que o solo engula a semente e a semente morra asfixiada nos solos encharcados típicos que nós temos em relação aos manguezais. Né? Quando a gente fala, gente, em mangues, mangue é feio, mangue é fedorento. Ô, moçada, durante muito tempo o mangue ele foi marginalizado, né? A galera pegava a vegetação de mangue e derrubava o que achava que não servia para nada. Entretanto, nós sabemos que manguezais são extremamente importantes por vários motivos. Mangues, por exemplo, eles são berçários para peixes. Eles, moçada, são áreas de reprodução de peixes, tanto de rio quanto de mar. Essas áreas de reprodução para peixes, tanto de água salgada como de água doce, exatamente o berçário para peixes. Por que acaba sendo vantagem se reproduzir aqui? Porque a água do mangue são águas calmas, são águas escuras. A vantagem de ser escura é que exatamente facilita o esconderijo, facilitando que os peixes jovens se escondam dos predadores, e águas, moçada, riquíssimas em nutrientes para os filhotinhos. Além da água ser escura, né, ainda tem lá vários ambientes onde os filhotinhos de peixe podem se esconder. Entre as raízes, por exemplo, lá das plantas de mangue, tem muito esconderijo, né, evita lá que os peixinhos sejam atacados pelos predadores. Só isso aí, moçada, já justificaria a importância danada que os mangues vão ter, né? Área de reprodução para peixes, berçário de peixes, águas calmas, escuras, para facilitar o esconderijo dos filhotes, para evitação dos predadores, e ricas em nutrientes. Outra vantagem é que manguezais, eles fornecem, por assim dizer, um amortecimento do impacto de ondas, de marés, e, moçada, em regiões sujeitas a isso, de tsunamis. Né? Nos tsunamis que aconteceram lá na Ásia, nos anos 2000, algumas das regiões menos afetadas, né, pelo impacto do tsunami, regiões com cobertura de coral intacta e com cobertura de manguezais intactos. Tanto, moçada, lá, os recifes de coral, como, gente, lá, os manguezais, eles funcionam como amortecedor para o impacto das ondas dos tsunamis. Então, as regiões que sofreram menos impacto com os tsunamis lá dos anos 2000 na Ásia, né, das regiões com manguezais intactos. Então, manguezal não é exclusividade do Brasil, manguezais acontecem em outras regiões do mundo. No Brasil, do Amazonas ao Paraná, ou seja, uma tolerância razoavelmente alta em relação ao clima, mas
preferência para ambientes um pouco mais quentes, né? Tanto é que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já não tem lá manguezais, já vai ser frio demais aí nesse caso. Uma última lembrança é que manguezais são áreas de ecótono, né? Áreas de fronteira, de transição entre ecossistemas. No caso, né, gente, uma tríplice fronteira. No caso lá dos manguezais, a fronteira entre terra, rio e mar, o que justifica a grande biodiversidade que você vai ter nessa região. Como eu estava comentando, né, a biodiversidade em ambiente terrestre, ela é pequena, não é qualquer planta que consegue se adaptar às condições do mangue, de águas salobres, né, de você ter lá um solo encharcado, com pouco oxigênio, um solo instável. Então, vegetação não, né? Vegetação você tem lá, né, poucas plantas aqui na brincadeira, basicamente, Rhizóphora, mangle, que vai ser exatamente o mangue vermelho, que vai ser exatamente quem está apresentando aquelas raízes escora. E plantas como a Vicenia tomentosa, também chamado lá de mangue branco, que vai ser o que apresenta as raízes pneumatóforas, né? As raízes respiratórias aqui na parada. Então, vai ser uma areia ecótono, a tripla fronteira entre terra, rio e mar, alta biodiversidade aquática, né? Alta biodiversidade aquática, espécies de rio e de mar se encontrando nas áreas de reprodução dos peixinhos, nos berçários para peixes. Mas realmente, em relação à terra, uma biodiversidade bem reduzida devido aos fatores limitantes do ambiente que o mangue vai ter.